Bem, meus amigos, na aula passada nós aprendemos como acender o LED somente quando os dois botões forem pressionados ao mesmo tempo, usando o operador lógico E. Na aula de hoje, a gente vai aprender a utilizar o operador lógico OU, onde o LED vai acender se eu apertar um botão ou o outro botão. Isto é, se eu apertar qualquer um dos botões, ou um botão ou o outro botão, o LED irá acender. Então, usando o mesmo esquema de botões que vimos na aula passada, eu vou aqui começar a minha programação, se, com o nosso if, se então a entrada do pino A0 for igual a 1, e eu quero colocar se o A0 for igual a 1, ou se a entrada B0 for igual a 1. Como que eu coloco esse ou aqui? Eu não posso escrever em português assim, ou. Eu vou usar duas barras verticais. A barra vertical, ela é esse símbolo aqui, como se fosse um poste, uma barra vertical. A barra vertical, ela está localizada nos teclados brasileiros, a BNT2, que é o teclado que tem o cedilha, ela fica do lado da tecla Z. Aí você aperta, segura o Shift e aperta a barrinha vertical ali do lado da letra Z. Já no teclado internacional, que é o que não tem o cedilha, vocês vão encontrar a barra vertical acima do Enter. Então vocês também segurem o Shift e segura e aperta a barra vertical, que aí irá aparecer. E a gente coloca duas, duas assim, elas vão significar a lógica OU. Então, eu vou ter a execução desse if aqui, o meu programa vai entrar aqui dentro dessas chaves do if se a entrada 0 for igual a 1 ou se a entrada B0 for igual a 1. Ou seja, se qualquer uma delas, se uma ou a outra, se qualquer uma delas for 1, ele irá entrar e executar o que eu colocar aqui dentro. No caso aqui, então, eu vou colocar para ele ligar o LED que está no pino B1. Então, aqui o nosso LED no pino B1. Vamos dar um delay de 2 segundos, como tínhamos feito antes, e depois dos 2 segundos desligar esse LED. Vamos compilar. Então, ele só vai acender se o A0 for acionado ou o B0 for acionado. Vamos testar, então. Se eu acionar o A0, vejam que ele já ligou o LED. Depois de 2 segundos, apaga. E se eu apertar somente o B0, também irá acender. Da mesma forma, claro, se eu apertar os dois, também vai funcionar. Ele vai acionar o LED também. Então, a lógica OU, eu vou utilizá-la quando eu quero estabelecer uma condição onde qualquer um dos termos aqui, se for verdadeiro, ele vai entrar e executar o if. Então, no caso aqui, se a entrada 0 for 1 ou se a B0 for 1, se qualquer um desses dois termos, se qualquer uma dessas duas condições for verdadeira, ele irá entrar e executar o que eu colocar aqui dentro. Da mesma forma que vimos na lógica E, na lógica OU, nós podemos também acrescentar várias lógicas OU na sequência, colocar 3 botões, 4 botões, quantos eu quiser aqui na sequência, basta ir interligando eles com a lógica OU. Dessa forma aqui, por exemplo, eu tenho uma OU entre 3 entradas, a entrada A0, a B0 ou a 1. Então, se qualquer uma dessas 3 for acionadas, ele irá entrar no if e executar o que eu colocar aqui dentro. Então, a lógica OU, ela difere da lógica E nesse aspecto. Na lógica OU, qualquer uma das condições, se ela acontecer, já vai ser o suficiente para ele entrar aqui dentro. Se qualquer uma delas acontecer, ele executa o que está aqui dentro. Já na lógica E, como vimos na aula anterior, ele só vai entrar aqui dentro se todas as condições forem satisfeitas.
é como a gente tem na vida real, né? A gente usa a palavra e quando eu quero que as duas condições sejam verdadeiras. Por exemplo, se estiver chovendo e for de dia, eu vou levar o guarda-chuva, né? Então esse e aqui quer dizer o quê? Essa palavra e quer dizer que tem que estar chovendo e também tem que estar de dia. Eu tenho aí as duas condições, as duas têm que acontecer para que eu leve o guarda-chuva. Então, o mesmo sentido que a gente usa no nosso dia a dia da palavra e se emprega na programação. No caso da ou, a mesma coisa. Eu posso dizer, por exemplo, se for dia de semana ou se for sábado, eu vou trabalhar. Então, se for um dia de semana, um dia útil de semana ou sábado, eu vou trabalhar. E aí, nesse caso, né, subentende-se que domingo eu não trabalho. Ou um outro exemplo, se a empresa me contratar ou eu ganhar na Mega Sena, terei dinheiro para comprar um presente para minha namorada. Então, se uma coisa ou a outra acontecer, eu vou ter o dinheiro. Então, se qualquer uma delas acontecer, a minha namorada vai ganhar um presente. Então, são exemplos simples, até bobinhos, que a gente usa para a gente entender bem a diferença entre a lógica e a lógica ou. Na e, todas as condições têm que ser verdadeiras, todas têm que acontecer para que o programa execute o que está dentro do if. Já na ou, se qualquer uma delas, pode ser que todas sejam falsas, mas uma lá no meio seja verdadeira, já vai ser o suficiente para fazer ele entrar e executar o if. No caso aqui, o A0 pode estar solto, o A1 pode estar solto, mas se o B0 estiver acionado, já vai ser o suficiente para ele entrar e executar o que está aqui dentro. Então é isso. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o seu comentário, isso é muito importante para a gente. E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até mais.